Bem, continuando Josué, nós vimos, né, ele sendo alguém preparado por Deus, né, ainda quando Moisés estava vivo, e depois mostra a entrada dele, né, Deus falando com ele ali em Josué. No começo mostra a questão aquilo que o livro de Josué, né, ele é formado por algumas partes, né? Tem a preparação da vitória, capítulo de 1 a 5, ou seja, eles tinham que ser circuncidados, e a circuncisão significa o quê? Tirar a carne do coração. E eles tinham também que passar pelo Rio Jordão. Aquela geração era uma geração que a maioria tinha ali nascido no deserto, eles nem tinham passado pelo Mar Vermelho. Então agora eles precisariam ter experiência de passar pelo Rio Jordão, porque aquela geração que tinha passado pelo Mar Vermelho, ela morreu ali no deserto. Então tudo isso estava relacionado à preparação para a vitória. E depois, a partir de Josué 6 até o capítulo 12, a gente vê a conquista de Canaã, ou seja, foi as vitórias, né? Mas eles também tiveram derrotas. Então, em Josué 6, mostra o quê? Mostra a vitória sobre Jericó. E aí nós falamos, né, que na vitória de Jericó é importante, né? Claro, tem toda aquela questão que deles rodearem a cidade. E é muito, muito interessante, né? Mas não dá para a gente abordar aqui tudo. Mas um ponto que a gente é importante lembrar é que a partir de Jericó, né, tem a história de Raabe, e a Raabe então está lá na genealogia de Cristo. E depois de Jericó, eles estavam muito encorajados. Só que eles tiveram uma derrota em Ai. E por que eles tiveram uma derrota em Ai? Porque alguém tocou nas coisas que não era para tocar, alguém acumulou as coisas que não eram para acumular. E aí eles tiveram uma derrota. Mas graças a Deus foram ao Senhor, o Senhor iluminou, mostrou a questão de Acã, e eles puderam se arrepender e depois tiveram uma vitória muito grande. Depois eles passaram também por uma outra questão, né, que foi a questão dos gibeonitas, né? Eles não pediram orientação para Deus, era um povo que fingiu, né, que era de longe, mas na verdade eles eram ali daquela região, e eles fizeram aliança. E depois que eles fizeram aliança, essa aliança durou por toda a vida. Eles não puderam mais sair fora dessa aliança. E depois em Juízes, né, mostra também que as alianças feitas com os povos dali se tornaram como que escorpiões para eles, mas é aquele negócio, né? Não deve haver aliança entre luz e as trevas, né? Toda vez que nós fazemos alianças entre luz e trevas, nós vamos ter problemas. E esses problemas podem ser por toda a nossa vida. E se for uma aliança, essa aliança o próprio Deus vindica, né? No caso dos gibeonitas, Deus ele nunca permitiu que eles quebrassem essa aliança. Tem uma passagem lá em Davi, lá na frente, que Davi teve que vingar, né, os gibeonitas a pedido de Deus, porque Deus queria mostrar para o povo que aliança não é um contrato, aliança é aquilo que nós fazemos junto com Deus. Então, não é uma coisa que você pode quebrar unilateralmente ou as duas partes decidirem, não, Deus tem que decidir. E isso aconteceu, né? Essa questão lá dos gibeonitas. Depois teve a questão da divisão da terra, né? Que essa divisão da terra é muito interessante, que ela foi por sortes. Isso representa o quê? Que cada cristão vai ter uma experiência de Cristo, e a nossa experiência não é igual uma do outro. Nós não sabemos qual vai ser a nossa experiência. E não adianta você se basear na experiência alheia para você querer fazer igual ou decidir alguma coisa, porque, vamos supor, a tribo de Judá tinha uma experiência, enquanto que a tribo de Manassés tinha outra, a tribo de Efraim, cada um pegava um terreno montanhoso, outro pegava a planície, um pegava um lugar cheio de gigantes, outro pegava sem gigantes nenhum. Então a divisão da terra é muito interessante. E na divisão tem a questão de Caleb, né? Que Caleb foi quando Moisés lá em Números, né, mandou Josué e Caleb, né, como espia junto com outros 10, e
eles falaram, não, essa terra o Senhor vai nos dar, tal. E Caleb, ele agora, né, vai vindicar a parte dele para Josué. E é interessante que ele fala, né, que com o mesmo vigor que ele tinha há 40 anos atrás, ele tinha agora, né, tanto para sair como entrar. E ele pega uma parte que era muito difícil, que ele pega a Hebron, que era Kiriat Arba. Esse Arba foi o maior homem entre os anaquins eram gigantes. Quer dizer, ele escolheu a parte mais difícil, ele realmente tinha um coração, né, um espírito de buscar as coisas de Deus, né? E o final, né, de Josué, que eu acho assim muito triste, né? Porque Josué fala, né, eu e a minha família serviremos ao Senhor, mas não adiantava só ele, a família dele servir ao Senhor. Havia necessidade dele buscar diante de Deus alguém que pudesse sucedê-lo, tal, e Josué não fez isso. E depois o resultado disso vai ser, nós vamos ver agora no livro de Juízes, tá? Então,